gente! Esse é o segundo módulo da nossa oficina História de Pescador, a arte de contar histórias. No primeiro módulo você entendeu o que é contação de histórias, como que vai estar distribuído os nossos módulos, e agora você vai entender a importância de ser um bom contador e quais são as formas de se contar uma história. Bom, para você contar uma história, ela precisa ser passada com emoção pro público. Então não basta somente entregar ela no seu enredo, não. Tem que ter domínio, tem que ter habilidade, tem que ter trabalho, tem que ter desenvolvimento artístico para você conseguir desenhar uma melhor imagem da história para aquela criança ou aquele público que tá ali te assistindo se sentir parte da trama da história e se identificar com os personagens que você tá contando. Então, um bom contador de histórias, ele também é um bom ouvinte de histórias. Temos que estar atentos nas histórias que estão sendo contadas, no que os contadores de histórias estão contando nas suas redes sociais. Se contar uma história, é preciso possuir uma habilidade, ter treinamento e ter conhecimento da história que você está contando, tá? Lembrando que toda história que a gente contar, se a gente souber quem é o autor dela, é importante a gente fazer essa referência no final que você conta a história ou antes que você conta a história, é importante fazer essa referência. A grande maioria das histórias, elas são narrativas de transmissão oral e faz parte da cultura de muitos povos, e enquanto isso elas não precisam ser referenciadas, mas algumas já têm autores e tem que ser referenciado ou até mesmo pedir autorização para contar essa história. Bom, agora eu vou falar para você quais são essas formas de contar a história. Existe a narrativa simples, que é o próprio contador e a sua voz. Através disso, através das entonações de voz, através dessas nuances, ele vai construindo as imagens na medida que ele conta essa história. Em certa manhã de junho, em tempos que já se vão, lá na Lagoa dos Sapos, lá no meio do sertão, mestre sapo numa pedra, redondo como uma bola, ensinava a tabuada aos sapinhos lá da escola. 4 com mais 4, 4 com mais 4, 4, tá errado. 4 com mais 4, 4 com mais 4, 4, tá errado. Existem também as histórias cantadas, que a própria música está introduzida na história, ou a própria história é uma música, como por exemplo Cravo e a Rosa, Se Essa Rua Fosse Minha. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor. Tá vendo? Esse é um exemplo de uma história que ela é cantada. Existe a história animada, que a gente utiliza de formas animadas para enriquecer a história, como os bonecos e os fantoches. E existe também o narrador personagem, que é o próprio contador que se utiliza ali do seu figurino, que se utiliza da sua maquiagem para enriquecer mais a história e para construir os personagens da história à medida que ele vai contando. Alguns contadores também utilizam um avental com velcro e a partir dali vai colocando personagens. Agora que você entendeu o que precisa ser para ser um bom contador de histórias e quais são as formas de se contar a história, tem aí uma outra atividade para você. A história O Pescador e a Sereia, você já leu o texto dela 3 vezes no primeiro módulo, agora você vai precisar contar ela para você mesmo, na frente do espelho. Você vai contar e você vai, a partir do momento que você está contando, você vai colocando gestos, você vai colocando entonações de voz diferente para você entender ali a distribuição de voz para cada personagem, tá? E depois dessa atividade eu vou te encontrar no terceiro módulo, que é onde a gente vai falar da estrutura narrativa da história. Tá bom? Então preste atenção na atividade, vai contar a história no espelho e me encontra no terceiro módulo que eu já esperando por vocês, tá bom? Ficou esperando quando ele sentiu um saculejo que trouxe um peixe médio que mordeu o peixe pequenininho que ficou na rede. Ele ficou feliz, afinal de contas já tinha peixe para almoçar.
Mas ele queria pescar peixe. Não! O que ele queria pescar? Uma sereia! Mas ele não desistiu. Pegou a sua rede, jogou no mar. Ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele sentiu um saculejo, veio uma onda forte que trouxe um peixe grande que mordeu o peixe médio, que mordeu o peixe pequenininho que ficou na rede. Ele ficou feliz, afinal de contas já tinha peixe para almoçar e para jantar. Mas ele queria pescar peixe? Não! O que ele queria pescar? Uma sereia! Mas ele não desistiu. Pegou a sua rede, jogou no mar e ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele sentiu um saculejo, veio uma onda enorme que trouxe um peixe grandão assim, que mordeu o peixe médio, que mordeu o peixe pequenininho que ficou na rede. Ele ficou feliz demais da conta. Afinal, ele já tinha peixe para almoçar e para jantar para a semana inteira. Ele queria pescar peixe? Não! O que ele queria pescar? Isso! Uma sereia! Mas aquele pescador estava muito triste porque ele não tinha pescado uma sereia ainda. Mas ele não desistiu. Ele tinha amor no peito, ele tinha fé no coração. Então, preparou a sua rede, jogou no mar. Ficou esperando. Ficou esperando. Quando ele... Nossa Senhora! Quando ele sentiu um saculejo, veio uma onda enorme que trouxe um peixe gigante. Ele ficou feliz demais da conta. Mas ele queria pescar peixe? Não, ele queria pescar uma sereia. O que aquele pescador não percebeu que nas costas daquele peixe gigante tinha uma sereia tomando sol. A sereia olhou pro pescador, o pescador olhou pra sereia e ela cantou uma música pra ele assim: eu morava lá no mar, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão. Ó sereia. Ai, Juarez ficou encantado com a sereia. Levou a sereia para a vila e quando o pessoal da vila viu aquela sereia de braços dados com um pescador, todo mundo ficou de boca aberto. Não é um pescador com uma sereia. É mesmo um pescador com a sereia. Levou pro mar pescar, porque se ele pescou uma sereia, eu também hei de pescar. Juarez e a sereia se casaram. A sereia convidou todos os peixinhos, peixinhas, peixões e peixonas para a festa. E ela ensinou uma música para eles assim: eu morava lá no mar, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão. Ó sereia. Juarez e a sereia foram morar lá no fundo do mar.
Toda vez que a gente passar na beira da praia, a gente dá tchauzinho assim, ó, pro pescador e pra sereia, que estão lá no fundo do mar a cantar. Eu morava lá no mar, sereia, me mudei para o sertão. Sereia, aprendi a namorar. Sereia, com um aperto de mão, ó sereia. E esta foi a história O Pescador e a Sereia, que é um conto popular que entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser, que conte outra.